Boa noite, irmãos. Iniciamos nesse momento o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, neste 26 de abril, domingo. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai e Mestre, aos nossos protetores individuais, rogando a todos eles que nos assistam e nos protejam nesta leitura e interpretação do Evangelho. O Evangelho de hoje é continuação do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e traz a instrução dos Espíritos sobre a parábola que a irmã fez a análise e leitura ontem. Item 2 e 3. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque, desde a alvorada, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho eu de me incomodar por um patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, dirá o Senhor, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarateaste o teu tempo, esqueceste que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamavas para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nelas? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Esta mensagem foi nos dada por Constantino, espírito protetor, em 1863. Item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos,
E na sua linguagem, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos seus apóstolos, pelos mártires, pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e receberam a recompensa. Que digo? Recompensa maior? Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o procederam. Entra de novo na batalha da vida, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmurarão, adorarão. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres, presentes ao passado e ao futuro. Henri Eyme, Paris, 1863. Irmãos, que lição maravilhosa e que esclarecimentos para o momento em que estamos vivendo. A lição nos chama ao entendimento de que esta não é a única encarnação que tivemos e que teremos, e nem será a última, mas ela é única no sentido do nosso melhoramento enquanto espíritos em evolução e que temos um propósito assumido antes de encarnarmos. Os trabalhadores da última hora somos nós e temos uma responsabilidade muito grande, pois já recebemos os esclarecimentos dos profetas, de Moisés, dos apóstolos, de muitos sábios, como o próprio Evangelho nos ensina. E ainda teimamos em não aceitar e vivenciar as verdades de Cristo. Pergunto, o que mais será preciso? Talvez, por meio do que vivemos, a dor desse momento, nessa pandemia, possamos aprender. Poderia ser pelo amor, através da solidariedade, da caridade, da fraternidade, da humanidade.
mas ainda não conseguimos alcançar esse patamar. Pergunto mais: qual será o salário que receberemos como trabalhadores de última hora? Quem sabe receber a luz do esclarecimento ainda nessa encarnação, ainda que seja nos últimos momentos da luz planetária, ou quem sabe ter a benção de uma outra reencarnação, mais consciente das leis morais e espirituais do Cristo. Ó Deus, que nos fez tão simples e ignorantes, quanto trabalho para a nossa evolução. Cristo, nosso irmão e mestre, perdoa-nos, porque não conseguimos evoluir, ainda que intelectualmente, cientificamente, tenhamos avançado, mas moralmente ainda somos muito pequenos para compreender as verdades contidas nas suas simples palavras das parábolas. Agradecemos a tua paciência, Senhor, e aos médicos e enfermeiros do espaço e aos nossos protetores individuais que nos atendem e nos auxiliam nesse crescimento. Vamos passar nesse momento, irmãos, para a nossa terceira parte, fazendo as nossas orações e pedidos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus a oportunidade de ainda estarmos encarnados aqui na Terra, cumprindo o propósito que firmamos ao vir para esse planeta. Mesmo aqueles que estão sofrendo dores físicas do corpo, da alma, do espírito, dores em consequências da separação de entes queridos, enfim, vamos agradecer, Deus, pela vida que temos. Rogamos nesse momento aos bons espíritos que visitem cada lar dos nossos irmãos, que nos acompanham nesse Evangelho, daqueles que estão nos pensamentos de cada um também. Que esses lares sejam banhados de luz, de equilíbrio, de saúde e de paz. Que nenhum miasma reine nesses ambientes. Pedimos também aos espíritos de luz e às falanges amigas que recebam todos os irmãos que partiram, que eles possam aceitar essa passagem e que sejam blindados dos nossos sofrimentos e do sofrimento dos familiares que aqui ficaram. Somos muito terrenos ainda e não entendemos que a morte do corpo biológico não é a morte do espírito, que a vida espiritual verdadeira continua. Rogamos a proteção e o amparo a todos os irmãos que não possuem um lar, apenas a Mãe Terra que os acolhe, que eles sejam amparados por Deus. Rogamos muita luz a todos aqueles cujas famílias abandonaram ou que estão privados de liberdade, que recebam o esclarecimento e o conforto dos espíritos superiores. Deus misericordioso, Cristo, nosso irmão e mestre, amigos espirituais, médicos e enfermeiros do espaço, guie e ilumine os profissionais que estão atuando em hospitais, postos de socorros, ambulâncias, que estão tratando e lutando pela vida dos nossos irmãos adoecidos. Que todos eles recebam o amparo, a proteção e o esclarecimento. Rogamos a todos os espíritos superiores a proteção para que este Evangelho seja entendido por todos e ainda, Senhor, por um acréscimo de bondade, mesmo em nossa pequenez, que nós possamos elevar fluidos de muita luz aos bons amigos e às falanges espirituais que lutam nesse momento em todo o planeta Terra para o equilíbrio e a tranquilidade desse planeta, amparando e socorrendo aqueles irmãos que partiram. Ainda em nossos pedidos, rogamos aos amigos espirituais que fluidifiquem as águas que preparamos para hoje,
que elas recebam o remédio necessário para tratar das nossas dores, dos nossos males, sejam eles físicos ou espirituais ou morais. Deus misericordioso e maravilhoso, obrigada por este Evangelho esclarecedor. Que os nossos protetores individuais continuem nos amparando hoje e sempre, e que tenhamos uma semana abençoada de saúde e paz para todos. Que assim seja, Senhor.